Olá, muito boa tarde para você, querido telespectador, ligado aqui na tela da Rede Premium TV, pelo seu canal 26 da Operadora NET. A você também, querido internauta, que nos acompanha pelo seu celular, tablet e também pela internet através do computador. Uma boa tarde para você. Começamos mais um programa em foco e eu vou assumir uma coisa. Eu tô muito feliz mesmo, de entrevistar uma pessoa que eu admiro muito e que está aqui ao meu lado hoje. Ele, olha só, nasceu no interior de São Paulo, foi mecânico, foi motorista de ônibus, veio aqui para São Paulo construir a sua história, trabalhou muito e é fundador dos maiores grupos, de maiores sucessos aqui em São Paulo, que é o Grupo Del Rey e também do Shopping de Carapicuíba. Então estou falando nada mais, nada menos do que ele, seu João Batista. Boa tarde. Boa tarde, Henrique. É uma satisfação muito grande estar no seu programa e quero aproveitar para cumprimentar os seus ouvintes, telespectadores, e contar um pouquinho da nossa história, mas não a minha história. Eu quero contar a história da Del Rey, que é um exemplo para outros seguirem. Certo. Minha história é uma, a história da Del Rey está ligada à minha, mas é uma outra história muito interessante, que serve de incentivo para as pessoas. Maravilha. Então eu gostaria de começar a entrevista de hoje pedindo para o senhor falar um pouquinho da sua trajetória de vida, como foi lá menino, por onde o senhor passou, até chegar hoje na trajetória profissional, na posição que o senhor se encontra. Olha, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Estou hoje com essa idade de 74 anos, bem vividos, continuo na ativa, com bastante vontade de produzir mais ainda. Mas a minha infância foi uma infância que eu diria maravilhosa, não tem aquela de... Meu pai não era rico, mas também não era paupérrimo. Nós éramos em 9 irmãos, ele conseguiu criar os 9, dar escola para todos. Enfim, aquela história de criança no interior. Fui calçar o primeiro sapato com 6 anos de idade, para ir para a escola. Mas era normal nessa época, não era eu, era uma criançada toda, era desse jeito, nadava em rio... pelada de futebol, carrinho de rolimã, essas coisas todas. Então eu tive uma infância bastante saudável e vim para São Paulo com 14 anos, em fevereiro, 7 de fevereiro de 1959. Naquela época o emprego era mais fácil, não é... Hoje está um pouco difícil, se bem que já tivemos épocas boas. O Brasil é um país muito instável, vai e volta, hoje está bom, amanhã está ruim, depois amanhã está bom de novo. Então, em 59, eu cheguei em São Paulo numa quinta-feira. Na sexta já arrumei emprego, na segunda eu já estava trabalhando. Olha que maravilha. Na fábrica de fósforos Granada, não é do seu tempo, era aqui onde é o IRCA. Então saía aqueles caminhões e caminhões de fósforos que mandavam para o Brasil todo, né? Morava na linha de produção lá? Não, eu carregava na caixa mesmo. Eu achei gozado que me registraram como um aprendiz fosforeiro. Até hoje eu tenho essa carteirinha guardada. Fosforeiro. Mas foi uma grande escola, né, na Granada. Aquela época, eu vim morar com a minha irmã e a vida era um pouco dura. E existia meio salário mínimo. Só que o salário mínimo daquela época era um salário bom. Então a metade do meio salário mínimo eu pagava de pensão, outra metade eu pagava escola. Entrei na escola de desenho mecânico, fiquei 3 meses, aprendi o que era o desenho mecânico, já pulei para a escola de torneiro mecânico. Com 4 meses aprendi a abrir rosca, até aí teve uma peculiaridade interessante que eu gosto de contar sempre. Uhum. Eu brincando não, falando sério, falei com o supervisor, escuta, o Adalberto Abraseixos aqui embaixo tinha acabado de ser construído, aí ia começar, estava recrutando pessoas. O Adalberto vai para Brasília, não deixa ficar no turno. Era um português muito positivo, falou, e que tu sabes, ô rapaz? Não, eu sei até abrir rosca. Como assim? Então vem cá. Aí me levou para o turno, era um turno Caixa Norte, falou, olha, vai fazer um parafuso de 5,16. Eu falei para ele, 18 fios. Ué, não é que sabes, ô gajo? Então vem cá. Aí era Caixa Norte, acho que você não sabe o que é isso, mas ele ajeitou lá, pá, fiz o parafuso, vai ficar aí. Falei, opa, aí você imagina, eu tinha uns 15 anos por aí, essa época.
Já tinha uns 15 anos, né? Fiquei feliz da vida. Aí passa o chefe da oficina, que era um tal de Alcides, um bêbado, rapaz. O que você está fazendo aí? O seu José disse que eu vou ficar aqui no torno. Não. Vai lavar os filtros. Filtro de água, esse filtro de barro. Sim. Aí nem lembrei de lavar a mão, nada, estou lavando os filtros com a mão suja. Ele passou, ô seu porco! Vai lavar essa mão, rapaz. Aí tá bom. Aí estou lá lavando o filtro, passou o José. O que você está fazendo aí? O Alcides falou que é para lavar o filtro. Não, volta pro torno. Então, eram essas coisas que o pessoal considera como humilhação, mas que eu não considero. Isso me faz crescer. É aprendizado, sem dúvida. Você aprende a levar tranco daqui, tranco dali, e você aprende a reagir adequadamente às coisas. E foi uma escola muito grande, né? Muito interessante. Então, com 15 anos, eu praticamente era torneiro mecânico. Naquela época era o professor do Lula, hein? Só que eu tenho todos os dedos, o Lula só tem um a menos. Aí depois dessa parte da adolescência, o senhor foi se desenvolvendo mesmo dentro da indústria, como foi depois? Quando eu fiz 18 anos, eu pedi a conta na Granada, naquela época não tinha conta, eu pedi a conta, tirei carteira de motorista e fui trabalhar com caminhão, com meu pai. Aí, com 19 anos, eu já estava trabalhando com motorista de ônibus. Naquele tempo não tinha muita exigência. Fiquei 5 anos numa empresa de ônibus, mas assim, eu ficava 2, 3 anos, com 21 anos comprei um caminhão, peguei a indenização, fiz um acordo, peguei o dinheiro, comprei um caminhão. Já pensou no empreendedorismo? Aí deu errado, eu consegui vender e não ficar devendo, voltei para o ônibus de novo. Aí passei pela Editora Abril, consegui comprar uma Kombi. Eu trabalhava dia e noite, comprava plantão dos outros. Por exemplo, o funcionário que trabalhava domingo, eu falava, dou 50. Eu trabalhava no lugar dele e ganhava 3, 4 vezes mais. Pronto. Comprei uma Kombi, botei numa transportadora com um amigo para trabalhar. Trabalhou 2 dias, pegou fogo. E eu fiquei com a dívida. Olhou para o céu e falou assim, por quê? Não, falei, caramba, e agora? Você está tentando fazer as coisas certas. Consegui. A Editora Abril terceirizou o serviço, o pessoal já tinha essa mania de terceirização, que até, por sinal, sou contra. O pessoal é empresário, mas contra a terceirização, depois eu te explico isso. Aí, eu peguei o cheque da Editora Abril e fui falar com o dono da Kombi. Falei, rapaz, eu perdi o emprego, te devo 2.400, eu tenho um cheque de 1.400. Pega ou larga. Falei para ele, pagar eu vou te pagar de qualquer jeito, agora não sei como, estou desempregado e tal. Aí acabei acertando com ele, dei o cheque para ele, morreu a dívida, fiquei sem dever nada de novo. Mas rapaz, tem uma história que eu quero contar, interessante. Aí fui procurar emprego na Souza Cruz. Souza Cruz. O dia que eu acertei com esse rapaz da Kombi, ele prestava, tinha uns quadrinhos que ele fazia para Souza Cruz, ele até falou, te levo lá, eu falei, não precisa não. Aí eu voltei para casa uma tarde, chegando em casa tinha 2 senhoras com pneu furado de um Fusca, e eu fui ajudar, falei, posso ajudar a senhora? Ela pegava o macaco, o Fusca tinha ele enfiava o macaco para poder levantar, e ela não sabia, falei, eu troco para a senhora, troquei o pneu, coloquei o step na frente, falei, olha, não esquece de passar no borracheiro que o pneu está furado, não esquece disso. Fui embora, no outro dia fui para Souza Cruz. Cheguei na Souza Cruz, na Rua da Alegria, no braço, subi a escada e perguntei para uma senhora se tinha vaga para motorista. Ela falou, não, no momento não tem, mas ela olhou para mim e falou, entra aqui, entra aqui. Botou na sala, já me passou psicotécnico, preenchi ficha, preenchi tudo e tal. Falou, onde o senhor mora? Eu falei, eu moro no Parque São Domingos, na Lapa. Falei, tá bom. O senhor volta amanhã, traz todos os documentos e tal. Falei, aí voltei no outro dia, achei até estranho aquilo. O senhor falou, o senhor mora onde mesmo? No Parque São Domingos? O senhor não lembra de mim? Eu falei, não, senhora. Eu sou esposo do Almir, sou sua vizinha, você trocou o pneu para mim lá da Fusca. Depois... Então, uns lances de sorte na vida, né? É interessante. Muito bacana. Mas por aí foi, né? E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Quando teve uma época que eu estava com uns 24 anos, eu desesperei.
Não que a profissão de motorista seja ruim, mas eu falei, caramba, eu vou ser motorista de ônibus a vida toda. Eu tenho que reagir, eu já vinha tentando. Foi quando depois entrei na Souza Cruz, fiquei lá mais 5 anos e consegui um acordo, peguei o dinheiro e comprei um micro-ônibus em Carapicuíba. Aí deu certo, aí achei o caminho das pedras. Já sabia como fazer o trabalho, ficou muito mais fácil. Exatamente. Aliás, caminho das pedras. Quando se fala em caminho das pedras, você sabe que é o caminho das pedras, não? Sim, sim. Tem certeza? Vou te contar. Eu acho que sei. Diz que Jesus ia atravessar o Rio Jordão sobre as águas. Ele foi. Aí São Pedro veio atrás e afundou. Aí ele puxou São Pedro para o caminho e falou, rapaz, você tem que aprender o caminho das pedras. Pisa aqui, pisa ali, pisa colar. Então o caminho das pedras, o cidadão descobriu o veio, né? Onde que ele vai, por onde é que ele tem que se conduzir. É verdade. Então, eu achei o caminho das pedras, estou aqui hoje sentado conversando com você e falando sobre isso, né? Maravilha. Seu João, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas segura aí nesse assunto que a gente já volta, ok? Não podemos esquecer o ponto. Você, querido telespectador, espero que esteja gostando da nossa programação. Hoje um convidado muito especial. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa em Foco, sempre com muita alegria, fazendo parte do seu dia a dia. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Essa pessoa é o seu João Batista, fundador da empresa, do Grupo Del Rey e também do Plaza Shopping Carapicuíba. Está aqui dividindo um pouco das histórias dele com a gente, falando os lados bons da vida, dando alguns conselhos. E o seu João Batista trouxe algumas fotos e a gente vai ver agora, ele vai comentar um pouquinho. Vamos ver? Muito bem lembrado dessa foto. Aonde que foi essa foto aí, seu João? Essa foto, quando começamos a montar o pré-moldado, né? E à medida que ia montando, já ia também fazendo o piso. Mas estava bem no começo da obra ainda, né? Uhum. Mas é uma boa que lembrança. Ano que foi? A data não me lembro, deve ter sido, isso aí foi bem no começo, deve ter sido mais ou menos por setembro, outubro de 2013, mais 2013, ou menos, né? Ok. Aí já maior, né? Ampliação. Já vai ampliando. Isso aí deu muito trabalho para montar, porque o terreno era pequeno, era um terreno de 22 mil metros, então eles tiveram que fazer uma logística especial para fazer a montagem. Porque tinha uns guindastes gigantes lá, né? E para posicionar, isso aí eu lembro, isso aí foi uma tarde que o pessoal queria ir embora. E eu falei, não, vai fechar isso aí, eu peguei a enxada desse junto, mas é assim. Uhum. Na verdade, eu pego a enxada para todo mundo embala e minha mãe está me chamando e eles continuam. Nada ensina mais que o exemplo, né, seu João? Eles queriam largar às 5 horas, eu falei, não, ficar até às 10 da noite lá, mas terminaram o trabalho. Maravilha. Aí a continuação da obra que a gente viu na outra foto? Não é bem uma sequência. Uhum. Essa aí já vem depois dessa última foto que você passou. Uhum, parte hídrica. Já essa parte, aquela história, né? O subterrâneo ninguém vê, sim, mas dá um trabalho. Ah, sem dúvida. E você não pode errar um projeto. A parte de esgoto, saneamento, é isso? Saneamento, esgoto. Certo. Beleza. Depois a gente vai falar também do projeto social, mas um empreendimento gigante esse, né, Sérgio? Não é que é gigante, para Carapicuíba até que é, né? Porque é uma obra até respeitável, né? Pelo tamanho, 80 mil metros quadrados. E feito num local que o pessoal não acreditava muito, mas que graças a Deus deu muito certo, tá? O pessoal dizia que eu era meio louco, mas não é que eu sou louco, eu podia ser até irresponsável, mas louco não, porque tanto é que está lá, né? Está lá. Inclusive nesse aspecto, falando a respeito de empreendedorismo, de projetos, eu queria saber o que o senhor pensa da visão do empreendedorismo no Brasil agora,
nesse período de crise e de instabilidade política que a gente está passando. Isso influi muito ou assim, é uma questão muito de quem está fazendo acontecer? É mais do foco da pessoa que está ali no comando? As duas coisas, veja só. Primeiro, o Brasil é um país muito complicado para qualquer empreendedor. Até para o cidadão montar uma padaria, um bar na esquina, é complicado. Segundo, hoje, eu não quero desestimular ninguém. Espero que mude, acho que vai mudar, nós vamos ter um novo presidente que não sabemos quem é ainda, que está bem definido. Mas sempre que entra um presidente novo, alguma coisa traz de útil. Veja só, nós temos o empreendedor no Brasil, além da burocracia que ele enfrenta para abrir uma empresa, que vocês sabem muito bem, é um absurdo, é um dos países mais burocratizados do mundo. E tudo custa caro, sem falar que para você conseguir alguns documentos precisa de um jeitinho brasileiro. Carapicuíba não aconteceu isso, eu deixar bem claro que lá eu não tive essa dificuldade. Mas nós sabemos que no Brasil, o cidadão, para conseguir aprovar, por exemplo, uma planta de um shopping, é capaz de levar 3, 4 anos. 4 anos? Em São Paulo até mais, se bobear. Sem falar as exigências daqui, exigências dali, Ministério Público botando gosto ruim. O nosso shopping lá, o Ministério Público tentou barrar de todo jeito, dizendo que era área de APP, área de proteção permanente, e não era nada. Aí insistiram com a CETESB, você falou, não, eles não precisam de autorização do CETESB. Até inaugurar o shopping, esse promotor ficou nos perseguindo lá na época. Então, veja bem, tudo para quê? O que eles ganham com isso? O shopping gera 2.500 empregos agora, vai gerar 4.000 quando estiver completo. A obra em si gerou emprego, gerou o material que eu pude comprar em Carapicuíba, comprei em Carapicuíba para fazer a economia municipal. Movimento PIB do município. Mas o que eu quero dizer que é difícil empreender no Brasil por dois motivos, por vários motivos. Um é por causa dessa burocracia toda. Outro chama-se leis trabalhistas, justiça do trabalho, que na verdade não é justiça coisa nenhuma. Hoje mudou um pouco, estão festejando, mas o que mudou foi muito pouco mesmo. Um trabalhador, por exemplo, reclama, nada contra os trabalhadores, mas existe o que se chama de indústria da justiça do trabalho. O cara vai lá, pede um monte de coisa, hoje mudou um pouco, porque agora eles pagam a sucumbência se perder, mas não mudou muito não, porque o juiz sempre vai achar um jeitinho de um acordo, alguma coisa, para livrar o cidadão. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para você. O cidadão tem uma padaria que tem 10 empregados. Se ele não tomar cuidado, esse empregado, mesmo ele registrando tudo direitinho, amanhã vai na Justiça do Trabalho, diz que trabalhava 24 horas por dia. E tem 5 testemunhas para falar que é verdade. Para provar. E tem juiz que é coerente e fala, não, porque você não dorme. Mas tem juiz que, se você não provar o contrário, o empregador é que tem que provar o contrário, o juiz acaba condenando a empresa. Então, hoje, sinceramente, dá medo de investir nesse país. Agora, essa paralisia não é por isso. Mesmo as multinacionais têm muita dificuldade para investir no Brasil. O problema momentâneo nosso é a crise realmente. Essa crise veio acima do que se esperava. Eu, por exemplo, achava que esse ano era para o país deslanchar, e não deslanchou nada, continua na mesma. O nosso shopping aumentou bastante o público, mas o povo não tem dinheiro para gastar. Você vai domingo, tem domingo lá que aquela praça está lotada. Mas o cidadão vai lá, toma um sorvete, come um lanche e tal, não tem dinheiro para gastar nas lojas. É verdade. Aí você fala, mas é o desemprego, não é só o desemprego. Eu estava vendo no jornal, no estado de São Paulo, vocês devem ter visto também, 62 milhões de brasileiros, mais ou menos, estão inadimplentes. 62 milhões? Milhões. 1/3 da população está inadimplente. Esse 1/3 já não pode comprar. E os que podem comprar, falam, peraí. Estão com o pé atrás ali. Ficar com o pé atrás, segura o dinheiro. Quem tiver juízo, segura.
e com isso a economia não anda. Então, antes de janeiro, eu diria talvez de fevereiro, março, vai ficar do jeito que está. Tomara que não seja o que eu estou prevendo, mas o que eu estou prevendo é o que todo mundo está prevendo. Inclusive o quadro político, ele influi muito, né? Saiu recentemente essa semana agora a primeira pesquisa do Ibope eleitoral após a oficialização da candidatura dos presidenciáveis, e como um dos candidatos que são preferenciais ali da parte dos empreendedores externos não está à frente, o dólar já bateu 3,95, só com essa notícia. Aquela história, né? O limão faz a limonada. Estava conversando com o rapaz agora há pouco. Se eu estou no governo, eu ia vender dólar tudo que pudesse. Porque quando chegar em janeiro, fevereiro, esse dólar cai para 3,70. Aí o governo recompra com um tremendo lucro. É só ele saber aproveitar, saber né? Usar saber os momentos, né? O momento, né? É verdade. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que na verdade deve ser assim a pergunta de todo telespectador, que principalmente para o munícipe de Carapicuíba, né, que acompanha a sua história aí e tem um grande carinho pelo senhor. Como foi construir, empreender e fundar o Grupo Del Rey? Como que começou ali? O senhor já adiantou para a gente que começou com micro-ônibus, fazendo os trabalhos, mas depois disso, como é que foi essa continuação até chegar Não. Isso é uma história muito bonita que digna de ser copiada, porque é uma maneira de quem não tem muito recurso conseguir fazer alguma coisa, algum empreendimento. Eu comprei esse micro-ônibus que eu te falei em Carapicuíba em 76, foi em maio de 76. E quando, 3 meses depois, o prefeito, que era o João Acas de Almeida, caçou uma das linhas dos micro-ônibus e me preocupou, porque o dinheiro que eu tinha colocado ali, e eu fui falar com o secretário de trânsito, o nome dele era Ireno, qual era o nosso direito? Ele falou: nenhum. O prefeito caça vocês a hora que ele quiser e acabou. Foi aí que eu falei: o quê? Nós temos que transformar essa empresa em quanto é tempo, porque nós éramos em 68, dava uma empresa até razoável na época. E aí é que eu conto aquela história do lenhador que chamou os filhos, pegou 7 varas e deu uma para o filho e falou: quebra. Ele quebrou. Pegou 2, quebra. Ele quebrou. Quando chegou, que pegou um feixe maior, ele não conseguiu quebrar. O que significa que a união faz a força. Então conseguimos, na época, convencer 50 autônomos a constituir a empresa. Não vou contar as nuances, porque senão vamos ficar até amanhã aqui, mas... E foi aí que surgiu a Del Rey, na época com 50 acionistas, que foi criado um SA na época. Dos 50 ainda, morreram a maioria, mas se tivessem vivos, nós teríamos hoje ainda 33 acionistas. Só que a empresa cresceu muito, nós compramos outras empresas, compramos a empresa em Francisco Morato, que é do tamanho da Del Rey em Carapicuíba, tivemos empresa em Piraju, tivemos fazenda em Tocantins, criamos fretamento, chegamos a ter mais de 100 anos de fretamento e tal. Coisas que foram eliminadas no meio do caminho porque não dava lucro. E agora o shopping. Mas tudo partiu daquela união de 50 pessoas humildes, todas pessoas humildes. Que acreditavam no mesmo propósito. Acreditavam no propósito, né? O cargo máximo que eu tinha tido era vendedor da Souza Cruz. Então, e era o único que entendia de ônibus porque tinha sido motorista. Senão não ia para frente. Senão ia ficar difícil. Mas deu certo, é aquela história que eu costumo brincar com o pessoal, que a Del Rey contrariou a lei da natureza, é que nem o besouro. O besouro, pelo formato dele, não era para voar, mas voa. Que nem galinha também, não é para voar, mas voa. Mas voa baixo. Voa torto, mas voa. A Del Rey era para ter morrido no ninho, mas não morreu e está dando trabalho aí, né? É porque era para ser, né? É verdade. Bacana. Foi isso aí, é história simples, não tem nada de excepcional. Mas desde quando eu era solteiro ainda, eu tinha mania de chamar meus irmãos para a gente fazer uma caixinha, que era reunir o dinheiro que sobrava da turma e emprestar para o próprio pessoal, a juros.
mas, juro módico, logicamente, mas então, tinha o dinheiro lá, um irmão precisava, emprestava e ele pagava o juro do dinheiro. Em Carapicuíba, antes de formar a empresa, graças a Deus, rapaz, eu sempre tive muita credibilidade. Eu consegui reunir, do lado da Vila Crete, que eram 18 autônomos, eu consegui fazer com que o pessoal entregasse todo dia uma quantia em dinheiro, que eu punha no banco e tal. Em 6 meses nós compramos um micro-ônibus. Não chegou aí à frente porque acabamos vendendo, distribuindo dinheiro de novo e acabou. Mas ao mesmo tempo eu criei ali uma espécie de uma pré-empresa. Eu cheguei a cuidar do dinheiro de todos. Então o que nós fazíamos? Eu parava no meio do dia, ao invés de rodar todos os carros o dia inteiro como rodavam antes, às 9 da manhã parava a metade e voltava às 4 da tarde. No outro dia parava um outro grupo e tal, e com isso eles tinham tempo para cuidar dos carros. E o dinheiro eu arrecadava tudo, contava em casa, tinha ajuda de mais 2 amigos, Isso tinham com micro-ônibus. quantos anos, né? Com quantos anos isso? Com quantos ônibus? Quantos anos o senhor tinha nessa? Não, eu já tinha, isso foi em 76, 77, eu tinha 33 anos já, né? Já estava velhinho. Mas aí, no auge, eu pagava toda a despesa que tinha dos carros e rateava o lucro. Nunca ganhar tanto dinheiro na vida. Funcionou. Funcionou. Foi uma pré-empresa, né? Um treinamento para ser empresário. Maravilha. Seu João, vou pedir licença para o senhor que a gente precisa ir para um intervalo comercial, mas eu espero que você, telespectador, esteja gostando desse nosso bloco de entrevistas aqui com o seu João Batista, e a gente já volta com mais para você, não sai daí. E o nosso programa Em Foco está de volta para você em seu terceiro bloco, continuando a entrevista com o seu João Batista, empresário de grande exemplo para a região oeste de São Paulo, que tem gerado emprego, tem dado oportunidades e tem dado um grande exemplo em todos os sentidos para a população. Seu João, está gostando do nosso programa? Tá ótimo, Henrique. Estou muito feliz de estar com vocês aqui e poder falar com seus telespectadores. É uma satisfação muito grande, até porque, veja bem, agora está me caindo a ficha, realmente nós podemos ajudar as pessoas a pensar numa maneira de crescer na vida. E a minha história veio por acaso, não é que eu sou inteligente, não é nada, é que nessa vida você vai lutando desesperadamente e vai achando o caminho daqui e dali e chega lá. Mas que depois você para pensar, você fala, bom, sem querer eu fiz tudo certo, né? É verdade. Acertei em todas, né? Foi indo aqui, foi indo ali e deu, né? Deu certo. Maravilha. Seu João que estava falando com a gente nos últimos blocos, como foi fundar o Grupo Del Rey, que é o maior grupo que ele tem hoje nas suas empresas. Também o Plaza Shopping em Carapicuíba, de grande destaque aqui para a região oeste, que gerou emprego, ajudou também o município, tem ajudado o município com o PIB aumentado, toda essa questão. E o seu João também, ele tem uma filosofia de vida que é muito interessante, e sobretudo a isso nós vamos falar agora. Ele disse assim, numa entrevista recente, ele falou: eu acordo às 5 da manhã, às 8 da manhã eu estou na empresa e só volto para casa à meia-noite. E quero morrer trabalhando. Baseado nisso, seu João, eu queria perguntar se tem algo a ver com isso, da maioria das pessoas que estão atrás dos seus objetivos, de certa forma não conseguir alcançar eles, porque não tem a mesma disposição que deveriam ter, que o senhor está aí dando esse exemplo. Acho que em termos, porque essa questão de chegar tarde em casa, eu fico vendo, às vezes no shopping lá enrolo para lá, enrolo para cá, enrolo para lá, vou chegar em casa meia-noite, 11 horas, 10 horas. Não é todo dia, logicamente, senão também não aguentaria, mas na verdade, o que ocorre é o seguinte, o ser humano, nós somos diferentes uns dos outros. Tem muitos iguais, mas a maioria pensa de um jeito, outro do outro de outra forma e tal. Agora, primeiro, costumo dizer o seguinte, não levem a mal.
Para o cidadão vencer na vida, ele precisa ter um pouquinho de inteligência. Não precisa ter muito não, porque eu também não sou tão inteligente assim. Mas tem que saber pelo menos raciocinar. Eu lembro quando eu comecei a raciocinar as continhas no segundo ano da escola, parece que eu descobri o mundo. Então a pessoa tem que raciocinar e fazer na cabeça algum projeto. Você tem que ter um projeto na cabeça. Também não adianta você sair pelo mundo sem ter um alvo, sem ter um objetivo, sem pensar no que você quer. Agora, depois disso vem a determinação, raça. A pessoa tem que querer. Ele fala, não, eu vou fazer. Porque nós temos que fazer acontecer, nada cai do céu. O ser humano, eu falo sempre os funcionários, olha, vocês têm que fazer acontecer. Para ser igual ao outro, não precisa, já tem ele. Você tem que ser melhor que o outro. Então, isso vai muito de vontade de crescer na vida também. Eu dou alguns exemplos. Tem gente, por exemplo, isso é muito comum que eu vejo, a Del Rey hoje tem mais de 2.400 empregados. O grupo todo e mais a IES Brasil e tal. Então, veja só. Tem pessoas que se contentam com um salário de R$ 1.500, R$ 2.000. Ele está feliz da vida. Se ele estiver satisfeito com isso, que está bom para ele não vai nunca ser um empreendedor, ele não vai lutar para ter mais, ele está contente. E é muito comum isso que eu estou falando, hein? Se você fizer uma pesquisa, é muita gente que pensa assim. Agora, se o cidadão já nasce, também outra coisinha, voltando um pouquinho atrás. Deus nos dá um dom, dá dom para todo mundo. O Luiz tem um dom, o Henrique tem um dom, a Karina tem um dom, o Custódio tem um dom, todo mundo recebe um dom de Deus. Esse dom que eu falo, na verdade, o nome mais correto chama-se vocação. A pessoa tem vocação para uma coisa, outra para outra e tal. E em cima dessa vocação, ele tem que partir para cima e tentar fazer alguma coisa naquele sentido. A vocação pode ser para mecânico. Então, ele vai partir para ter a oficina própria dele. A minha vocação era para motorista, assim, que eu dirigia muito bem, até hoje dirijo ainda mais ou menos, viu? Então, eu me lembro uma vez que eu estava deitado num banco de ônibus, aos minutos, deitado num banco de ônibus, num horário de janta, lá na Vila Jaguara, no GAT, trabalho no GAT. Eu pensei, um dia eu vou ter uma empresa de ônibus. Pus aquilo na cabeça. E chegou lá. Aí você fala, mas e o dom? Vem de onde? Muito simples. Quando na escola, os professores falavam assim, desenhe o que vocês querem. Muito comum, né? Segundo, terceiro ano do primário, desenhe o que vocês querem. Um desenhava uma árvore, outro desenhava um cavalo, outro desenhava uma casinha. E eu sempre desenhava um ônibus, a vida toda. Então aquilo já estava, na verdade, embutido na minha... Parece que já veio com a missão. Já veio com a missão. Já veio com a missão. É. Então é isso aí. Bacana. Inclusive, acho que a gente tem mais fotos para mostrar isso, produção confirma? Tem mais fotos? Vamos ver. Tá aí. Que momento foi esse, seu João? Isso foi na inauguração do espaço do Museu do Edmilson, lá no shopping. Foi a inauguração da quadra. Certo, Fundação Edmilson. Um projeto social? Esse projeto social do Edmilson, ele retira crianças da rua e da escola, ele, além de curso profissionalizante, ele dá lazer para as crianças, dá educação, ensina línguas, uma série de coisas que ainda não está implantado no shopping, mas vai ser implantado agora. E nós temos essas duas quadras para isso, né? Aonde que é essas quadras? No shopping. É no próprio shopping? É, no próprio shopping. Você está convidado a conhecer. Você é de Carapicuíba, você é convidado. Maravilha, obrigado. Eu vou ver sim, com certeza. Olha o goleirão aí, rapaz. O João Batista é goleiro, viu, gente? Ó, faltou essa informação, viu? Goleiraço. Quando eu era criança eu gostava, viu? Mas porque eu não gostava de correr, sabe? Então no gol você corre menos, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu era ruim na linha, aí me botaram no gol. Aí quando me botaram no gol, eu era frangueiro, aí me botaram de gandula. Mas nem de gandula servia, porque eu tinha um pé de asma, eu não aguentava correr atrás da bola. Você não era o dono da bola, senão você levava embora. Se fosse assim, eu levaria embora.
Seu João, quero agradecer a presença do senhor no nosso programa e pedir para deixar aí sua mensagem ou de repente o convite ao nosso telespectador, tá? Para conhecer o shopping ou de repente mais alguma coisa, onde que o senhor é encontrado nas redes sociais, tem algum projeto, fique à vontade. Bom, eu primeiramente quero agradecer a vocês essa oportunidade de falar com o seu público e também dizer o seguinte: não desistam. Não é por o primeiro obstáculo que você encontra que você vai desistir. Eu enfrentei vários obstáculos na vida e sempre levantei. É aquela música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos que vamos. Agora, eu diria também que o shopping Carapicuíba foi escolhido aquele local porque Carapicuíba não tinha nenhum shopping e o povo carapicuiano precisava de um shopping. Precisa até hoje. Não precisa, agora já tem, mas precisava. Então eu quero pedir para o nosso povo frequentar o nosso shopping, nos prestigiar, dar valor ao que é nosso. Porque o shopping não é nosso, o shopping é de todos. Sem dúvida. Né? E quero também aproveitar para mandar um grande abraço a todos os carapicuibanos e a todos os seus ouvintes que são de Osasco, de todo lugar. Mas quando eu falo carapicuibano, é porque eu estou lá há 40 anos. E aproveito para mandar esse abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Abrilhantou demais o nosso programa com seu conhecimento, sabedoria, trajetória. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, mais do que nunca, o nosso telespectador sai cheio de conhecimento e novas perspectivas. Mas o nosso programa não acabou, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos receber o Gilson Biondo, que vem falar de uma novidade, de um programa novo aqui na nossa programação. Muito obrigado, seu João. Obrigado, Henrique. Programa em Foco de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV em seu quarto bloco. E agora eu recebo aqui Gilson Biondo. Gilson, que é psicanalista, escritor e também membro do Conselho Tutelar do município de Osasco. Boa tarde, Gilson, tudo bom? Henrique, é um prazer estar aqui contigo. Uma excelente tarde para todos que estão assistindo, que seja um dia iluminado de muitas bênçãos. Tamo junto aí. Maravilha, Gilson. O Gilson, ele vai estrear um programa aqui na grade da nossa emissora que se chama Escola de Pais. Esse programa vai tratar de diversos assuntos, vai ensinar de uma forma diferente, uma forma didática, dar uma outra visão de como tratar as crianças, o desenvolvimento dos jovens dentro de casa e também uma visão para o mundo. Mas antes eu queria que o Gilson falasse um pouquinho da trajetória de vida dele, para a gente entrar nesse assunto do programa aí. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, falando do programa em si, de ser pais. Muitas pessoas querem ter filhos, mas não querem ser pais. E aí, este ofício que eu ocupo hoje no Conselho Tutelar, Henrique, me mostra muitas deficiências em relação a esses pais contemporâneos. Tem uma dificuldade de impor limites, tudo é permitido, né? O excesso da permissividade não consegue manter um equilíbrio, tudo que em excesso é ruim. Então, essa propriedade para falar sobre a escola de pais, falar sobre a educação, a criação de filhos, porque hoje eu vejo crianças, falando do ofício, falando da escola de pais, tenho crianças com 8 anos de idade distribuindo nudes nas escolas, crianças com 8 anos de idade procurando automutilação, crianças com 8 anos de idade procurando suicídio. Então nós temos uma série de problemas que os pais hoje não estão conseguindo dar conta. Essa é a propriedade dentro do Conselho Tutelar, mas eu tenho a formação como psicanalista, agora minha pós em psicopedagogia. Eu escrevi 40 livros, né? E os últimos 4 agora foram da Escola de Pais. Inclusive um é Pais de Adolescentes, eu vou lançar essa série aqui, vai ser bem legal. Pais de Adolescentes, pensa só numa coisa extraordinária, porque, cara, lidar com filho adolescente é muito difícil. Aí um dos temas, Henrique, é tipo assim, como lidar com filho respondão. Bom, já fica essa deixa aí para assistir o programa.
Bacana. E quando foi que você começou a escrever, Gilson? Foi propriamente quando você entrou, quando você começou a estudar psicanálise ou antes, já do tempo de menino, ali adolescente, começou já esse dom? Que nada, rapaz, despertou de uma vontade mesmo de escrever e eu tinha alguns assuntos, né? Como eu palestro muito, eu faço em torno de 150 palestras por ano, eu acabei desenvolvendo muito material e eu faço palestras em muitas igrejas. Aí o que aconteceu? Esse material que eu tinha, eu só transferi para o papel com novas ideias, com os raciocínios mais profundos e tal. Surgiram alguns livros, eu gostei demais, aí surgiu uma outra oportunidade de fazer esses livros sob demanda e apareceu uma editora, e no fim foi tudo uma coisa ligando na outra, foi muito rápido essa ascensão e eu gosto de escrever, mas é difícil tempo para escrever. Se eu tivesse tempo hoje para escrever, eu teria assim, bastante livros, assim, certo. 40 ainda é pouco. E o acontecimento de se tornar membro do Conselho Tutelar da cidade, ele já era um projeto seu ou aconteceu em decorrência da sua trajetória profissional mesmo? Não, alguns amigos que faziam parte de um conselho da cidade pediram para que que tivessem lá pessoas do nosso conjunto. E tendo em vista que era uma garantia de direito para essas crianças que estão esquecidas. E eu gostei do desafio, achei bacana, até relutei no começo, mas depois, cara, eu me apaixonei, porque quando você lê a Constituição Federal, você vê como é maravilhoso a ideia, né? Não a prática, mas o contexto teórico é maravilhoso. Você garantir uma criança que esteja estudando, um especialista médico, um psicólogo, onde você consegue atender uma cirurgia com prioridade absoluta. Eu brigo por isso, cara. Eu vou pra cima, até falo para todas as pessoas. Meu WhatsApp é aberto, cara. Você entrar lá no meu site www.gilsonbiondo.com.br, vai encontrar meu WhatsApp, minhas redes sociais, encontra tudo e eu respondo todos. Por quê? Porque eu entendo que quando uma mãe ou um pai entra em contato é porque ele está aflito, tem uma necessidade. Aí eu faço questão assim, de dar essa resposta, uma orientação, um atendimento para todos que estão precisando. Então aconteceu, mas eu me apaixonei, para dizer a verdade. E dentro do trabalho que você desenvolve hoje no município de Osasco, eu queria que você comentasse assim rapidamente como é o dia a dia dessa função e quais são os maiores desafios que você tem enfrentado hoje, como que você lida com isso? O maior desafio hoje é a vontade política, porque nós poderíamos fazer muito mais. É que hoje você vive um sistema difícil de ser quebrado. E aí, para que você consiga, você tem que fazer por meio de ofícios. Burocrático. É burocrático, você tem que fazer por meio de petições, tem que parar na mão de um promotor, de um juiz, para você garantir o direito de uma criança. O que antes poderia ser muito mais simples, uma conversa de parceria, onde a rede oferecesse toda como que eu posso dizer? Que acolhesse essas crianças, esses adolescentes, seria muito mais fácil. Porque hoje nós temos um problema, e esse problema é muito sério. Os pais não têm mais ideia do que é a criação de filho. Os filhos, eu faço uma palestra chamada Os Riscos e as Consequências do Mundo Virtual. Para pais e filhos, eu mostro para os filhos que eles não conhecem os pais e mostro para os pais que eles não conhecem os filhos. Quando este elo é reconhecido que ele está rompido, eles precisam se reatar. E aí eu mostro por quê? Porque hoje uma criança, ela busca dentro do seu ideal o modelo youtuber. E os pais não têm ideia do que os filhos assistem, as séries que assistem e onde eles estão se conectando. Então, este elo rompido fez com um distanciamento muito grande. E aí, não só o desafio de ser pai, de ser mãe, ou esse século, ou o download que não foi feito, né? Não é a mesma educação da década de 80. Então, nós precisamos rever tudo isso. A ideia do programa Escola de Pais é realmente trazer esses alertas, mostrar como mudar isso. Hoje você tem uma criança ansiosa dentro de casa e o pai não sabe lidar com isso.
criando uma aproximação entre pais e filhos. O pai entrando mais dentro do universo da criança, do adolescente, tudo fica mais fácil, né? Ele passa a escutar mais o pai. Perfeito, é isso, Henrique. O cara tem que sentar no tapete de estradinha, que ainda vende esses tapetes, né? E sentar e brincar com a criança. Tem que dialogar com a criança. Então hoje você pega aí algumas estatísticas, por exemplo, que são horrendas. 50% das crianças que nascerem hoje terão seus pais separados em menos de 10 anos. Que nascerem hoje. Nossa. Terão seus pais separados, ou 50% vão se divorciar. É muito grande. É muito grande. E essas crianças que crescem em meio, por exemplo, uma criança que está no meio de um litígio, de um divórcio, porque ninguém briga dizendo você é um lindo, você é um fofo, você é misericordioso, você é uma gracinha. A criança está no meio disso. E às vezes os pais não se preocupam com o bem-estar da criança. Eles querem usar a criança como espada e escudo, como troféu, para dizer assim, agora eu te machuquei porque eu fiquei com a guarda, você vai pagar pensão. Bom, enfim, é uma infinidade de coisas. Eu estou dizendo isso porque eu terminei uma palestra e encontrei uma criança com 9 anos de idade que me procurou, sentou como adulto, conversou comigo, dizendo que passou por 2 anos de depressão. E eu falei assim, por quê? Ele disse assim, pelo divórcio dos meus pais. Então, os pais não têm mais ideia do desafio que é ser pais hoje em dia. E aí, falar sobre sexo com o filho. Cara, qual é a melhor idade? Meu filho o meu filho com 6 anos de idade procurou a mãe e disse assim, mãe, o que é sexo? Aí a mãe foi muito sábia na hora. O que você sabe sobre isso? É que o menino deita sem roupa em cima da menina sem roupa. Aí falou assim, olha, não é bem isso, eu vou te explicar e tal. Você tem que investir tempo nisso. 6 anos de idade. Não, vamos ignorar, não vamos dizer nada. Aí, Henrique, sabe o que acontece? Ele vai procurar no celular. E hoje, cara, é o seguinte... É uma palavra, né? Ele não precisa saber nem ler nem escrever. Ele vai no microfone e diz, sexo, faz esse teste em casa, você é adulto. E aí vai aparecer lá no Google imagens explícitas do que é sexo. Então, não dá para você esconder mais, não dá para colocar sujeira embaixo do tapete, não dá para você fingir que nada está acontecendo. O universo infantil, o universo digital. A criança nasce na rede. Nasce na rede, Não cara. há possibilidade nenhuma de diálogo que não seja a verdadeira informação que está lá no professor Google. É isso aí, cara. Você vê uma outra coisa que a criança ou adolescente, né, ele faz... Criança e adolescente, né? Crianças até completou 12 anos, passa a ser adolescente. Então tá nessa transição aí. Ele faz o quê? Ele assiste séries no celular do pai, mesmo o pai não tendo Netflix em casa, ele usa no celular do pai a Netflix com a senha de um amigo. Entendeu? Então, é muito difícil. Se você não manter um bom diálogo, se você não der uma boa atenção dentro de casa... Uma outra estatística legal, os casais hoje eles falam 40 minutos por dia. 40 minutos de diálogo é o que um casal tem por dia. Cara, é muito pouco isso, ainda tendo em vista que em torno de uns 20 você vai ficar no Zap quando você estiver em casa, entendeu? Sim. Sempre mandando o último post, um último e-mail, um último post, alguma coisa importante na rede que vai te consumir o tempo que você tem para brincar com seu filho, não vai conseguir ver, vai ter problemas conjugais, porque isso tudo vai embolar. E outra coisa, dentro desses 40 minutos que os casais têm por dia para conversar, muitas vezes, parte disso, metade, é a estratégia para o dia seguinte, né? Ou que foi, mas nada assim relacionado ao amor, ao companheirismo, é mais estratégia da semana do que efetivamente fazer aquela união familiar, né? É isso aí, cara. Você vê que nós percebemos isso pelo nosso cotidiano. Você tem filhos? Não tenho. Ainda não tem. Mas você perceba, conversa com amigos ou entrevistados aqui, esse programa maravilhoso, né? Converse com essas pessoas que não têm filhos. Que têm filhos. Que você vai ver como ele dá atenção à vida profissional, à carreira, a tudo, mas absolutamente o filho fica em segundo plano. No entanto, o tempo vai passar. E aí quando você não dá atenção para a criança, o traficante vai dar. Certo? Olha que coisa. O traficante vai dar, o aliciador vai dar, o pedófilo vai dar. E aí, quando você não dá essa atenção devida ao filho, você vai perceber que você vai precisar dar isso lá na frente, lá no futuro. Você vai ter que remediar.
É quando ele estiver nas drogas, aí você vai arrumar tempo. Porque o cara sedentário hoje, ele não tem tempo para nada, né? A gente não tem tempo para coisa nenhuma, nem para uma caminhadinha. Mas basta um mínimo sinal de que você teve um infarto, você vai começar a caminhar 1 hora por dia, você vai achar tempo. E tem muitos pais que precisam achar tempo para poder fazer isso depois, entendeu? Bom, o programa Escola de Pais, né, que eu estou vendo que o tempo já está acabando, é o seguinte, vai tratar tudo isso, vai tratar esse elo perdido, vai tratar sobre essa condição do pais de adolescentes. Esse livro eu vou falar ele na íntegra aqui, vai ser todos os vídeos, vamos falar disso, como lidar com drogas, filho respondão, a transição para adolescência, puberdade. Pais nem sabem, vai falar o quê? Um pai de menina, pai solteiro, que ficou com a guarda da filha, como é que ele vai falar sobre sexo com ela, como é que ele vai instruir ela sobre menstruação. Tá perdido, então a Escola de Pais é para isso, para te ajudar nisso tudo. Eu espero que seja assim de excelente atribuição para você, que você consiga aprender bastante ou até discutir isso com a gente aqui, mandando seu vídeo, sua pergunta, enfim, a gente vai debater bastante. Maravilha. Gilson, muito obrigado pela sua Eu que agradeço, presença, irmãozão. Tamo aí. Escola de Pais. Programa Escola de Pais, que vai ao ar aqui na Rede Premium TV para você. Ainda esse mês, hein? Você vai acompanhar este programa que vai iniciar aqui na grade, ajudando você na sua estrutura familiar e dando todo o alicerce, todo o acompanhamento, como o Gilson deixou bem claro pra gente. O Gilson, que é conselheiro tutelar do município de Osasco, também é psicanalista e escritor, e eu tenho certeza que está chegando para somar e trazer muito mais conhecimento para você, querido telespectador. E é isso, o programa em Foco vai chegando ao fim. Amanhã tem mais para você. Continue com a nossa programação. Rede Premium TV. E você?